Quando os cidadãos mais jovens se envolvem em incidentes, isso sempre causa preocupação especial na sociedade. É preciso agir o mais rápido possível, especialmente quando uma pessoa cai nas mãos de malfeitores. Sharon Parker passou sua infância na Flórida, Ecoua. Ela cresceu em uma família grande e amorosa com 2 irmãos e uma irmã. Desde pequena, Sharon se destacou por sua energia e personalidade vibrante. Em 1976, houve mudanças importantes na vida de Sharon. Ela se preparava para ser mãe e casou-se com seu amor de longa data. O jovem casal se conhecia desde os tempos de escola. Seu relacionamento era caracterizado pelo carinho e testado pelo tempo. Após o casamento, o casal decidiu começar um novo capítulo em suas vidas e mudou-se para o Alabama, mais perto do local de trabalho do marido. Foi então que Heather entrou na vida da jovem Sharon. Apesar da falta de experiência, ela estava ansiosa para ser uma mãe maravilhosa. Infelizmente, seu marido via a situação de maneira diferente. Após a chegada de Heather, sua vida familiar começou a desmoronar. O homem não estava pronto para as mudanças. Ficava magoado que sua esposa passava mais tempo com Heather do que com ele. Finalmente, o casal decidiu se separar. Após 3 anos de casamento, Sharon mudou-se com sua filha para a Flórida, mais perto de sua família. Ela se estabeleceu na pitoresca Fort Myers e decidiu se concentrar na criação dos filhos e na carreira. O ex-marido mal participava da vida de Heather, mas Sharon se esforçava para preencher essa lacuna. Inicialmente, ela encontrou um emprego como assistente de contabilidade no hospital local. Com o tempo, percebeu que era difícil se virar sozinha e começou a pensar em procurar um companheiro que pudesse ser um verdadeiro pai para Heather. Em 83, através de sua mãe, ela conheceu Gary Parker. Ele trabalhava na construção civil, ganhava bem, estudava engenharia e parecia ser uma pessoa promissora e decente. Mais tarde, Sharon lembraria desse encontro como um momento em que houve uma conexão instantânea entre eles. Desde o primeiro encontro, ela sentiu que queria passar sua vida com este homem. Seu relacionamento se desenvolveu rapidamente e, após alguns meses, eles já estavam casados. Um ano depois, Sharon teve gêmeos, Jacob e Joshua. Heather, que já estava mais independente, adorava ajudar a cuidar de seus irmãos. Ela cumpria orgulhosamente seus deveres como irmã mais velha e podia substituir a mãe quando ela estava fora. A família Parker vivia em completa harmonia. Gary provou ser uma pessoa maravilhosa, que acolheu calorosamente tanto Sharon quanto sua filha. Após o nascimento dos gêmeos, seu vínculo ficou ainda mais forte. Parecia que uma longa vida feliz os aguardava, cheia de alegria pelos futuros netos. Sharon era uma excelente mãe e uma mulher enérgica que criava uma atmosfera especial de calor e conforto em casa. Ela cuidava da casa enquanto seu marido sustentava a família. Embora não tivessem planejado ter mais filhos, no outono de 89, Sharon deu ao marido a feliz notícia sobre o aumento da família. Toda a família aguardava ansiosamente a chegada do bebê. Em 19 de março de 90, Julie chegou à família. Sharon não conseguia conter sua alegria, e Gary compartilhava o entusiasmo de sua esposa. Em 10 dias, eles planejavam uma grande celebração para a família e amigos. Na casa já havia um cartaz festivo anunciando a chegada da filha. A celebração estava programada para a noite de 29 de março. A manhã começou como de costume. Os pais levaram as crianças para a escola. Gary foi trabalhar. E Sharon ficou em casa com Julie para finalizar os preparativos para a noite. Os gêmeos mal podiam esperar pela festa e correram para casa logo após as aulas. Quando se aproximaram da casa, os meninos notaram algo incomum. As janelas estavam escuras. Quando entraram, foram recebidos por um silêncio estranho.
Isso os preocupou especialmente porque Sharon tinha o hábito inalterável de receber seus filhos e marido. Portanto, a ausência da mãe imediatamente causou preocupação nos meninos. Inicialmente, pensaram que a mãe estava apenas doente e chamaram por ela, mas não obtiveram resposta. Ao vasculhar a casa, um dos irmãos notou Sharon no quarto escuro. Ela estava sentada imóvel na poltrona. Ele a chamou, mas ela não respondeu. Os estudantes se aproximaram e quando um deles a tocou, ela inclinou-se para o lado. Os meninos viram sinais de um incidente no lado direito de seu rosto. Assustados, chamaram por Julie, mas não receberam resposta. Depois de não conseguirem encontrar Julie na casa e não quererem ficar dentro, correram para na varanda e pensaram no que deveriam fazer. Nesse momento, Heather estava voltando das aulas. Quando desceu do ônibus, sentiu imediatamente que algo estava errado ao ver os irmãos gêmeos chorando na varanda. Eles lhe contaram sobre o incidente com sua mãe. Ao entrar, a jovem mulher percebeu a gravidade da situação. Sharon estava sentada imóvel na poltrona. Heather também tentou encontrar Julie, mas sem sucesso. A irmã mais velha estava perdida. Ela tentou ligar para a emergência, mas o telefone não funcionava. Ela deixou os irmãos na varanda com instruções para não saírem e correu até os vizinhos para telefonar. A vizinha, embora desconfiada, permitiu que ela chamasse ajuda. Logo, vários carros de emergência apareceram em frente à casa dos Parkers, e os agentes da lei começaram seu trabalho. Após chamar a polícia, Heather contatou seu padrasto. Ele imediatamente conseguiu dispensa do trabalho e correu para casa. Os investigadores notaram um detalhe importante. Fechaduras e janelas estavam intactas. Isso significava que o visitante ou conhecia Sharon e ela mesma o deixou entrar, ou de alguma forma conseguiu uma chave. Particularmente perturbadora era a maneira como os irmãos gêmeos encontraram Sharon. Ela estava sentada na poltrona, pernas cruzadas, mãos quietas sobre os joelhos, como se estivesse conversando com alguém. Esta imagem parecia incomum, como se alguém tivesse deliberadamente arranjado assim. Não foram encontrados sinais de resistência. Grande preocupação causava o desaparecimento de Julie, que havia nascido apenas 10 dias antes. Os especialistas examinaram cuidadosamente cada canto da casa em busca de pistas. Tempo era um fator crítico. A mídia divulgou a informação sobre o desaparecimento, mas além de uma foto de Julie, não havia nada para mostrar. Quando Gary voltou, ele ajudou a determinar o que estava faltando na casa. Estranhamente, o cartaz festivo havia desaparecido da fachada. Além do cartaz e de Heather, nada estava faltando. Até mesmo a carteira de Sharon permaneceu intacta. Isso indicava que o incidente não estava relacionado a um roubo. A família vivia tranquilamente. Não tinha inimigos ou problemas com a lei, nem dívidas ou outras dificuldades. A notícia atingiu os gêmeos particularmente forte. Eles acreditavam até o fim que sua mãe estava apenas doente e logo voltaria. Os parentes de Sharon e Gary se uniram para se apoiarem mutuamente. A polícia interrogou os vizinhos. A mulher cujo telefone Heather havia usado contou um detalhe interessante. Pouco antes do retorno dos gêmeos, ela havia notado uma pick-up vermelha desconhecida em frente à garagem. O carro parecia desgastado e claramente não pertencia à família. Ela não conseguiu ver a placa. Da picape desceu uma mulher com uma sacola de compras e entrou calmamente na casa. A testemunha não pôde descrever sua aparência. A desconhecida usava um lenço na cabeça e óculos escuros. O retrato falado criado não era muito esclarecedor, mas era a única pista. Naqueles anos ainda não havia câmeras de vigilância nas ruas e nas casas, o que dificultava significativamente o trabalho dos investigadores. Eles conseguiram criar uma descrição aproximada da suspeita. Uma mulher branca com cabelos escuros, que foi imediatamente enviada à imprensa. O quadro do incidente tornou-se cada vez mais perturbador.
Os investigadores suspeitavam que Lindsay era o alvo principal. Parecia estranho apenas que a desconhecida também tinha levado o cartaz festivo. Para esclarecer os detalhes, todos os parentes precisavam ser interrogados. Além disso, a mulher poderia não ter sido a única envolvida. Por isso, os investigadores continuaram investigando o marido da vítima. Gary negou qualquer envolvimento, e não havia evidências. Ele não tinha motivos nem oportunidade, já que estava no trabalho naquele momento. Além disso, ele apoiava ativamente as investigações e seu comportamento não levantava nenhuma suspeita. Os investigadores descobriram um detalhe interessante. Gary tinha uma colega em comum chamada Stephanie. Eles frequentemente trabalhavam juntos e até viajavam a trabalho. Gary contou que Stephanie começou a mostrar um interesse especial em seus familiares, especialmente em sua esposa, pouco antes da chegada do recém-nascido na família. Segundo as lembranças de Gary, sua colega fez uma visita amigável logo após sua esposa ter voltado do hospital para casa. Naquele dia, a filha mais velha, Heather, expressou preocupações sobre a visita de Stephanie. A jovem notou que a visitante despertou sua desconfiança e parecia suspeita. Os adultos ignoraram esses comentários. A polícia, no entanto, mostrou particular interesse nesta informação. Eles se interessaram pela versão de que a colega poderia ter agido por ciúmes. De fato, Gary e Stephanie passavam muito tempo juntos no trabalho. No entanto, o homem afirmava que eles tinham apenas relações profissionais. Atenção especial foi dada ao fato de que a vizinha havia notado justamente uma mulher que entrou na casa dos Parkers antes do incidente. Portanto, os investigadores decidiram verificar minuciosamente esta versão. Na delegacia, a colega foi interrogada. Ela se comportou com confiança e negou qualquer envolvimento. Stephanie tinha uma confirmação confiável de seu álibi. No horário indicado, ela estava no escritório com Gary. O marido forneceu às autoridades uma descrição detalhada de seu dia. Segundo ele, estava no trabalho até receber a ligação de Heather, quando deixou o escritório às pressas. Conhecidos do casal notaram que havia harmonia na família, e o próprio Gary descrevia seu relacionamento com Sharon como muito afetuoso. Durante a conversa com os investigadores, Gary mencionou que possuía uma arma para autodefesa. Após verificação, descobriu-se que sua pistola calibre 22 não tinha relação com o incidente. A investigação revelou que neste caso foi usada uma arma calibre 25. Embora Gary não levantasse suspeitas, a verificação de suas declarações e a investigação duraram cerca de 3 horas. Finalmente, os investigadores se convenceram da inocência do viúvo. Neste momento, o relatório dos especialistas estava disponível, indicando que o incidente ocorreu a curta distância, praticamente a queima-roupa. Não foram encontrados outros ferimentos. Também não foram encontrados vestígios de outras pessoas sob as unhas. Enquanto isso, o retrato falado da suposta autora, criado com base na descrição da vizinha, apareceu na mídia, jornais e folhetos informativos. A polícia recebeu cerca de 100 dicas de cidadãos. Quase todas se mostraram inadequadas, exceto uma. Uma mulher chamada Peggy Manson veio à delegacia. Ela informou com confiança que havia reconhecido a pessoa do retrato falado. Segundo ela, trabalhava como garçonete em um restaurante. Lá, ela tinha um colega chamado Craig Kirk, que era casado com uma mulher chamada Beth. Peggy lembrou que no dia anterior ao incidente, em 28 de março, Craig compartilhou alegremente com ela a notícia da gravidez de sua esposa e disse que o parto poderia acontecer a qualquer momento. Ele planejava uma celebração, mas não podia dar uma data exata. Curiosamente, no dia seguinte aos eventos na casa dos Parkers, o casal repentinamente tinha um bebê. Os eventos poderiam ter parecido uma coincidência, não fosse pelos muitos detalhes estranhos. Peggy notou imediatamente as circunstâncias incomuns. Apenas uma semana antes da chegada esperada do bebê, ela tinha visto o casal no restaurante.
A aparência de Beth levantou dúvidas. Sua barriga parecia artificial, e o período de espera já havia ultrapassado 43 semanas. Quando Peg compartilhou suas observações com Craig, ele apenas dispensou o assunto. Ele disse que em algumas mulheres o período de espera se desenvolve de forma incomum, mas suas explicações não pareciam muito convincentes. Outra coincidência estranha foi que o casal realizou uma celebração logo após o incidente com Sharon. Peg recebeu um convite e foi à celebração. Ela ficou particularmente surpresa com a rapidez com que a jovem mãe havia retornado para casa. Beth se movia com muita facilidade para alguém que acabara de passar por um evento tão importante. Peg, ela mesma mãe de 3 filhos, duvidava da veracidade da história de que o bebê tinha nascido apenas ontem. Quando ela viu o retrato falado nas notícias e soube do caso de Sharon, a mulher começou a suspeitar do possível envolvimento de Beth ou seu marido no incidente. Os investigadores se interessaram por esta informação e decidiram investigar Beth mais detalhadamente. Até aquele momento, Beth não havia chamado a atenção das autoridades. Ela nasceu em 7 de novembro de 1958 na Flórida. Em seu primeiro casamento, teve 2 filhos. No entanto, seu marido demonstrou comportamento agressivo e ela teve que terminar esse relacionamento. Após o divórcio, ela recebeu o direito de criar os filhos sozinha. Mas o destino continuou a testá-la. Em 1981, devido à difícil situação financeira, as autoridades de proteção à criança decidiram tirar os meninos e colocá-los em famílias adotivas, considerando que a mãe não podia oferecer-lhes condições de vida adequadas. Um ano após esses eventos, Craig Kirk entrou em sua vida. Eles logo se casaram, mas este casamento também não lhe trouxe o bem-estar desejado. Conhecidos lembram que a família lutava constantemente contra a pobreza. Craig passava muito tempo trabalhando no restaurante. Beth também tentava ganhar dinheiro, mas a falta de educação limitava muito suas possibilidades. Apesar de todos os esforços, a família continuava enfrentando dificuldades financeiras. Beth tinha um desejo ardente: ser mãe. Ela amava muito Craig e queria formar uma família completa com ele. No entanto, apesar de todos os esforços, o casal não conseguia realizar esse sonho por muito tempo. O casal procurou um centro médico, mas mesmo os especialistas não puderam ajudar. Para preencher esse vazio em sua vida, Beth frequentemente trabalhava com crianças. Ela era líder de escoteiros e animava festas vestida de palhaço. Durante este período, apareceu uma pequena mancha escura em sua biografia. Ela falsificou um cheque. O incidente foi rapidamente resolvido. Beth pagou o valor necessário e evitou problemas legais. A vida dos Kirks parecia estar se estabilizando, e eles quase haviam se conformado com a impossibilidade de ter filhos próprios. Mas a tensão crescia. Beth temia que seu marido pudesse procurar outra mulher que pudesse lhe dar herdeiros. No final de 1989, Beth surpreendentemente anunciou a seu marido e amigos a feliz notícia. Ela estava esperando um bebê. Todos ficaram sinceramente felizes pelo casal. As pessoas ao seu redor notaram como sua figura mudava. Na noite de 29 de março de 1990, Beth chegou em casa com a pequena Laura. Parecia incomum apenas que ela tivesse recebido alta tão rapidamente após o parto. No entanto, a família estava aproveitando a nova fase da vida. Mais tarde, os investigadores foram ao restaurante onde Craig deveria estar trabalhando, mas descobriram que ele estava de folga. Depois de obter o endereço particular do casal, os investigadores decidiram visitar os cônjuges. Quando a porta se abriu, um Craig completamente bêbado estava diante dos policiais. Ele mal conseguia se manter em pé e tinha dificuldade para entender a situação. A casa estava em completa desordem. De tudo como o que foi dito, só se podia entender seu próprio nome, o nome de sua esposa Beth e a notícia sobre o recente aumento da família. Ele tentou explicar seu estado com a alegria deste evento.
Beth e Laura também estavam na casa. A mulher contou que acabara de se tornar mãe e havia retornado do centro médico há alguns dias. Segundo ela, receberam alta rapidamente porque não houve problemas. No entanto, por alguma razão, ela não conseguia se lembrar nem do endereço, nem do nome do hospital. Mais tarde, Beth mencionou uma instalação médica na Avenida Michigan, mas quando os investigadores verificaram esta informação, descobriram que lá não admitiam gestantes. Além disso, ela não pôde apresentar a certidão de nascimento e se justificou com a desordem na casa e a suposta perda dos documentos. Os especialistas e representantes das autoridades notaram que a aparência não se assemelhava nem a Beth, nem a Craig. No entanto, devido à falta de evidências conclusivas, eles simplesmente deixaram a casa sem tomar medidas. A situação exigia especial cautela e sensibilidade. Um veículo discreto com 2 investigadores permaneceu nas proximidades da casa de Beth para observar a situação. Quase imediatamente após os representantes das autoridades terem partido, Beth começou a mostrar sinais claros de inquietação. Começou a mover apressadamente objetos pela casa e carregar grandes caixas no carro. Os observadores notaram a mesma picape vermelha desbotada que a vizinha de Sharon havia mencionado. O carro correspondia exatamente à descrição do veículo que a mulher havia notado perto da garagem em 29 de março. Depois de empacotar seus pertences, Beth entrou no veículo e partiu. Os investigadores mantiveram distância. Após algum tempo de viagem, decidiram pará-la para uma verificação. Dentro do carro, encontraram numerosas caixas com objetos. Chamou especial atenção um cartaz que havia desaparecido da cena do crime, o que apontava definitivamente para o envolvimento de Beth no ocorrido. Eles retornaram imediatamente à casa de Beth, onde Laura estava sob os cuidados do Craig fortemente alcoolizado. Devido à situação insegura, Laura foi entregue à assistência social. Após um exame, os médicos confirmaram que Laura estava bem. Craig foi levado para uma conversa com os investigadores. Durante o interrogatório, ele admitiu abertamente que duvidava da gravidez de sua esposa, pelo menos de que ele fosse o pai. O homem, obviamente, não sabia nada sobre o incidente com Sharon. Segundo ele, Beth não poderia estar grávida dele, pois seu relacionamento havia esfriado há muito tempo. Ele considerou outros relacionamentos de sua esposa, mas aceitou a situação e não se opôs à chegada da criança. Craig também mencionou sua pistola calibre .25. A arma foi enviada para análise, pois suspeitava-se de uma conexão com o incidente com Sharon. No entanto, a análise não confirmou esta versão. Contudo, o homem compartilhou uma informação importante. Beth possuía exatamente a mesma pistola. Ela não foi encontrada. Provavelmente foi escondida intencionalmente. Após um longo interrogatório, os investigadores estavam convencidos da inocência do homem. Aparentemente, ele realmente acreditava que sua esposa estava grávida de outra pessoa, mas por indiferença à situação, não se aprofundou nos detalhes. Os exames médicos confirmaram que Laura era, na verdade, a desaparecida Sharon Julie. Agora era hora de interrogar Beth. Primeiro, os investigadores perguntaram à mulher sobre Sharon Parker. Ela confirmou que a conhecia. Tinha visto reportagens na televisão. Logo, Beth compartilhou sua história com a polícia. Segundo ela, havia conhecido a família em um shopping center onde trabalhava como palhaça entretendo crianças. Beth notou Sharon, que estava em estado avançado de gravidez, e iniciou uma conversa. A detida contou que pouco antes do encontro havia perdido seu bebê não nascido. Beth sofria muito com o ocorrido, e Sharon simpatizou com sua história. Durante a conversa, Beth mencionou uma nova gravidez e sua necessidade de apoio. Os investigadores descobriram que Betty Kirk realmente estava esperando um bebê no início de 1989, mas a gravidez terminou prematuramente. Este evento provavelmente teve um forte impacto em sua psique. O relacionamento com seu marido estava tenso,
Ela tentava desesperadamente manter a família unida e desejava ardentemente ter um filho. Entre Beth e Sharon, desenvolveu-se uma calorosa relação amigável, e antes de se despedirem, trocaram seus números de telefone. Mais tarde, Beth soube de um evento feliz na vida de sua nova amiga, a chegada de um recém-nascido. Nesta época, os jornais não publicavam apenas notícias tristes, mas também anúncios sobre recém-nascidos, incluindo informações de contato dos pais para felicitações. Graças a esta informação, Beth facilmente encontrou o endereço da família Parker. Segundo o depoimento de Beth, ela decidiu visitar sua conhecida para parabenizá-la pelo aumento da família. Sharon reconheceu a visitante e a recebeu amigavelmente. Ela lhe deu dinheiro e pediu para fazer compras na loja. Por isso a vizinha viu Beth com sacolas em frente à casa. Quando Beth retornou e entregou as compras, aconteceu o imprevisto. A arma que ela carregava na bolsa para sua proteção disparou inesperadamente. Por uma fatídica cadeia de circunstâncias, isso levou a consequências trágicas para Sharon. Beth alegou que ficou tão chocada com o incidente que simplesmente deixou o local do crime. Ela não podia deixar a criança para trás, pois se preocupava com seu futuro e decidiu, portanto, levá-la consigo. Beth insistia sinceramente que tudo aconteceu por acaso e mantinha sua inocência. No entanto, sua história não correspondia às evidências encontradas e à análise da situação. Em seguida, Beth se recusou a continuar conversando com os investigadores e exigiu assistência jurídica. Durante a busca na casa da detida, foi encontrada uma coleção de recortes de jornal sobre jovens. Isso indicava seu interesse especial por eles. Ficou claro que ela havia planejado suas ações por um longo tempo. As investigações revelaram que Beth chegou até mesmo a encontrar pessoalmente algumas famílias, se passando por médica. Seu comportamento estranho durante essas visitas preocupava as pessoas. A impostora geralmente era rapidamente descoberta e expulsa, mas no caso de Sharon, ela levou uma arma perigosa pela primeira vez, o que se tornou o ponto de virada. Em 1991, começaram os procedimentos judiciais. A promotoria fez acusações graves contra Beth, incluindo a detenção ilegal da criança. No entanto, a mulher insistia em sua inocência e alegava que tudo aconteceu por acaso, e até tentou apresentar suas ações com a criança como uma boa ação. Nem o juiz, nem os jurados acreditaram em sua versão implausível. Eles precisaram apenas de meia hora para chegar ao seu veredito. Beth recebeu uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional em 2062, quando terá 103 anos. É improvável que ela algum dia seja libertada. A criança foi devolvida ao pai e cresceu em uma família carinhosa junto com os irmãos e a irmã. Harry fez todo o possível para dar às crianças uma educação digna, formação e cuidados parentais.